Esse é o nosso estudo de caso, que se chama o Internet.org e sua possível implementação no Brasil. E aqui nós queremos mostrar como a experiência internacional, o estudo da legislação brasileira e o pensamento crítico podem guiar essa elaboração de políticas públicas voltadas à área de tecnologia, que são uma preocupação crescente no mundo inteiro. Nosso principal objetivo é que os leitores desse caso reflitam sobre uma questão muito importante. Essa parceria e os riscos associados valeriam a pena para garantir um direito constitucional? Essa é uma pergunta que o gestor de políticas públicas tem que fazer a todo momento e assim, não é de hoje. E o Estado precisa fazer parcerias com as empresas para garantir serviços essenciais aos cidadãos. Esse é o caso das parcerias com as telefônicas, por exemplo. O governo não dá conta dessa demanda gigantesca que é da área de telefonia e eles permitem que as empresas privadas ajudem a atender a necessidade, a demanda da população e, em troca, as empresas podem explorar um segmento do mercado que foi autorizado pelo governo. Em 2011, o Frank LaRue ele foi o relator para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a universalização do acesso à internet. E no relatório ele fala que, abre aspas, ao expandir a capacidade dos indivíduos de exercerem seu direito de liberdade de opinião e expressão, a internet impulsiona o desenvolvimento econômico, social e político. Assim, no relatório ele continua falando que a internet é uma ferramenta democrática, que ela é muito importante para a universalização desse acesso ao exercício da cidadania. A gente pode pegar alguns exemplos da Primavera Árabe, por exemplo, onde foi através da internet que teve toda aquela mobilização e as pessoas foram às ruas manifestar, protestar para mudar todo um sistema, mudar toda uma realidade que estava posta ali. E aquilo foi graças ao acesso à internet, a divulgação de conhecimento e conteúdo que a internet pode proporcionar. No Brasil, essa discussão veio a partir de 2010 com o decreto presidencial que estabeleceu o Plano Nacional de Banda Larga. Nesse plano é uma iniciativa para incentivar a massificação do acesso à internet e é um compromisso feito com várias provedoras de acesso à internet para elas oferecerem o acesso mais barato para que as pessoas consigam pagar por aqueles pacotes, porque muitos dos pacotes de internet são preços absurdos e muita gente, a população mais pobre que não tem os privilégios que a gente tem, acabam que não consegue acessar. Então, muitas operadoras costumam vender a partir de 10, 15 gigas. Então, isso para quem mal tem um computador é algo totalmente desnecessário. Então, esse plano ofereceria ali por 1 giga, 2 gigas de internet, 3 gigas, que é uma quantidade mais baixa, que pode ser oferecido a um preço mais baixo e ajudar nessa universalização do acesso à internet. Tem uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil que ele mostra que apenas metade da população brasileira tem acesso à internet no domicílio. E isso nas regiões Norte e Nordeste já cai para menos de 40%. São então 35% de acesso à internet na região Norte, que a gente tem uma dificuldade enorme ali por causa da região amazônica e toda essa dificuldade de acesso. E também na região Nordeste. Então são regiões que temos conhecimento que são pessoas menos favorecidas, não têm os privilégios que nós temos, enfrentam muitas dificuldades. E assim, o acesso ao computador e à internet não é a realidade que nós temos aqui. Então esse plano ajudaria a preencher esse espaço. A iniciativa Internet.org.
O Internet.org surgiu de uma parceria entre o Facebook e 6 outras empresas que planejam diminuir o custo de acesso à internet em países em desenvolvimento. Então, o Internet.org faz parcerias com as operadoras telefônicas nesses países em desenvolvimento e as operadoras usam essa rede, as redes móveis que eles têm, então rede de 3G, 4G, e oferecem gratuitamente para as pessoas um aplicativo chamado Free Basics. Esse aplicativo vai permitir que o usuário navegue livremente por alguns sites selecionados. Até novembro agora de 2016, o aplicativo foi usado por cerca de 40 milhões de pessoas em 21 países onde tem o Internet.org. Para os criadores, essa parceria com as operadoras faz total sentido porque 95% da população mundial estaria dentro da área de abrangência das redes móveis de internet. Ou seja, 95% das pessoas está em uma área onde tem sinal de internet e a maior porcentagem de pessoas offline, que é pessoas que não estão conectadas, elas estão concentradas em países mais pobres. Apesar de parecer legal, o Internet.org violaria o princípio de neutralidade da rede, o que levanta algumas discussões. Então, antes de explicar como ele viola o princípio, precisamos ver o que é neutralidade da rede e por que ela é importante. A neutralidade da rede é um termo usado pela primeira vez pelo estudioso de direito Tim Wu, em 2003. Ele descrevia a maneira como a informação já circulava na internet, simplesmente dando um nome para um fenômeno que já acontecia. Uma rede neutra é um meio de comunicação que não discrimina os pacotes que circulam por dentro dela. Para entender isso melhor, pega o exemplo da telefonia. Cada minuto de fixo para fixo em território nacional é tarifado da mesma maneira. Não importa quem esteja ligando para quem. Pode ser você ligando para sua avó ou um banqueiro falando com um investidor. Uma rede de internet que é neutra deve, então, tratar toda a informação que circula nela da mesma forma, independente do emissor. Na internet neutra, 1 megabyte deve circular no seu plano contratado com a mesma velocidade e a mesma qualidade de serviço que qualquer outro megabyte de informação. Pode ser sua localização no Uber, seu pedido no iFood, uma foto subindo no Insta, uma compra feita no Submarino, acesso à sua conta do banco. Não importa de onde vem ou para onde vai cada megabyte de informação. Eles são, para sua provedora de internet, megabytes de informação e devem ser tratados igualmente. Isso é a descrição de uma rede que obedece ao princípio da neutralidade. Esse princípio não é universal, e ele já foi discutido em diversos âmbitos anteriormente. Nos Estados Unidos, a neutralidade entrou em discussão de novo quando, em 2005, uma mudança aparentemente pequena de legislação tirou os chamados serviços de internet de dentro da legislação que regia o resto das telecomunicações, e abriu a brecha para que as empresas violassem a tal neutralidade de rede. As provedoras afirmam que só estavam perseguindo outra fonte legítima de lucro, que os investimentos em infraestrutura de internet estavam ficando cada vez maiores e que, se eles tivessem a liberdade de cobrar dos produtores taxas maiores para transmitir seu conteúdo, eles poderiam reinvestir ainda mais dinheiro na ampliação e modernização da estrutura de rede nacional. Com diversos produtores, isso ia gerar uma guerra de preços e uma melhora na infraestrutura da internet que beneficiaria os consumidores e também uma competição dentro do mercado que os beneficiaria também. Já os defensores da neutralidade alertavam para possíveis abusos que poderiam ser cometidos se as provedoras pudessem fazer essa discriminação, que na verdade a discriminação poderia auxiliá-las a conseguir um monopólio em qualquer atividade que precisasse de informação circulando pela internet. Tudo que elas teriam que fazer, as provedoras, era cobrar mais pelo acesso de seus clientes aos concorrentes, ou vice-versa, cobrar mais aos concorrentes pelo acesso aos seus clientes. Em 2015, a Comissão Federal de Comunicação enquadrou serviços de internet em outra legislação que conseguia garantir a preservação da neutralidade da rede, pelo menos em partes, para impedir que abusos como, por exemplo, a concorrência desleal acontecessem.
A discussão é complicada e continua acontecendo até hoje nas cortes de justiça americanas, e com novos produtores como Netflix na jogada, a discussão ficou ainda mais complicada e a neutralidade se tornou um assunto ainda mais importante para eles. Mas como é isso no Brasil? Por aqui, o princípio da neutralidade foi discutido e incorporado no nosso Marco Civil da Internet de 2014. Além de garantir a privacidade do usuário, a liberdade de expressão e criar mecanismos para orientar a derrubada de conteúdo na internet, a seção 1 do marco trata exclusivamente da questão da neutralidade da rede. Por aqui, os elaboradores dessa legislação consideram a neutralidade importante. Assim como no exemplo da telefonia, que eu citei lá atrás, existem exceções para a neutralidade. Assim como na telefonia, é permitido a discriminação para serviços de emergência de acordo com o nosso Marco Civil da Internet. Se é gratuito ligar para o 190 numa rede telefônica, é porque, diferente de qualquer outro telefone, esse aí pode receber ligações sem custo. Isso não é uma brecha da lei. Pelo Marco Civil Brasileiro da Internet, os serviços de emergência também estão isentos de obedecer a esse princípio, e outras exceções só podem aparecer por força de lei, depois de serem ouvidos o CGI e a Anatel. Ou seja, no Brasil este princípio está sujeito à revisão, mas qualquer revisão nele tem que passar primeiro pelo Comitê Gestor da Internet e pela Agência Nacional de Telecomunicações, que vão garantir que os interesses do público estão sendo protegidos com qualquer alteração que esteja sendo feita. Agora que vocês já sabem o que é o internet.org e o que é o princípio de neutralidade da rede, vamos mostrar como os dois interagem numa situação fantasia que nós criamos, baseado na realidade, a nossa narrativa. Bom, na narrativa que a gente trouxe para o nosso trabalho, a gente quis implementar, uma tentativa de implementar a proposta do internet.org no Brasil. Então, a gente decidiu que seria um consultor da Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que iria fazer toda essa pesquisa sobre a internet.org, conhecer todo o projeto, né, do Zuckerberg e ver o que deu certo em outros lugares. E a partir disso, ele ia ver que isso também poderia dar certo no Brasil. E conhecendo também a estrutura de banda larga que a gente tem aqui, ele viu que isso seria bom para o país. Então, ele escreveu uma proposta falando sobre essas vantagens, né, dessa possível parceria com o internet.org e mostrou para o presidente da Anatel. E de lá, o presidente encaminhou o mesmo pedido, né, para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né, que agora juntou com comunicações. Do Ministério, a gente decidiu que, na nossa narrativa do Ministério, a proposta iria para a Câmara dos Deputados e lá na Câmara ela seria transformada em um projeto de lei. E aí, esse projeto, ele teria um relator que ele foi nomeado na comissão, na CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça. E aí as audiências públicas são convocadas no âmbito dessa comissão, né, para poder juntar o pessoal da sociedade civil, juntar também especialistas para poder discutir a viabilidade desse projeto no Brasil. E nos debates o pessoal traz muito à tona o Marco Civil da Internet, né, que há muito tempo não estava mais sendo discutido entre os parlamentares. E o interessante é que dentro do próprio marco tem uma seção que fala só sobre a neutralidade, né, o princípio da neutralidade. E é justamente o que entra na discussão com o internet.org, porque nas audiências seria discutido se esse princípio seria burlado ou não, né, com essa iniciativa. Porque com o internet.org você teria alguns sites, digamos assim, privilegiados do que outros, porque você teria acesso a eles gratuitamente. Bom, nessas audiências também tem os movimentos, né, que são contra a iniciativa,
e que participam dessas audiências manifestando, seja por cartazes, seja falando mesmo. O líder desse movimento é professor da própria FAC, da Faculdade de Comunicação da UNB. Também teve espaço nas audiências para falar os pontos negativos disso, né? O que eles não iriam querer. E algumas pessoas que são mais radicais, de um movimento mais extremo, digamos assim, ameaçam o filho do ministro, né, de Ciência e Tecnologia, de Comunicações agora também, e ameaçam o filho dele de sequestro caso não aceitem, né, ou caso aceitem a proposta do Internet.org no Brasil. Junto às audiências, a gente decidiu na narrativa trazer o Mark Zuckerberg para fazer uma palestra, né, na própria FAC, porque é um assunto de relevância, né, para os estudantes da área. Então a gente colocou esse episódio também, o Mark Zuckerberg vindo dar uma palestra no auditório da FAC e apresentando o projeto, falando como seria uma possível aplicação dele no Brasil. E, enfim, ele consegue o que ele queria, né, assim, convencer o pessoal, explicando toda a proposta, como é do aplicativo, o Free Basics, que é o que dá acesso aos sites conveniados, enfim. E a nossa narrativa termina com o relator da proposta em dúvida, né, porque de um lado ele tem partes da sociedade que falam sobre os riscos, sobre as consequências de eventualmente burlar a neutralidade da rede, enquanto outros grupos trazem também a ideia de que seria muito bom e de que traria muitos benefícios, né, no âmbito da democratização do acesso à informação, porque traria benefícios para uma parte da população que é mais pobre, que não teria, talvez, o acesso a esses serviços. E a partir disso a gente entra na nossa nota pedagógica. A gente sabe que o tema da neutralidade já teve muita discussão, né? E, inclusive, nesse caso, a gente quis trazer à tona a pauta da neutralidade, porque, enfim, faz parte do Marco Civil e é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração a democratização do acesso à informação, que é uma pauta assim, bem principal do Internet.org. Na nota pedagógica, o foco é que a pessoa que é responsável, né, por elaborar uma política pública, muitas vezes ela tem que tomar decisões, ela tem que, assim, meio que prever o futuro, ver além do que já tem, e muito mais quando tem a ver com tecnologia, porque não tem como prever, né, o que vai acontecer daqui a 20, 50 anos. Nesse quesito, a gente não sabe os desafios que vão ter na tecnologia, então a gente não sabe, por exemplo, se essa proposta do Internet.org poderia atender a sociedade, né, do Brasil por tantos anos. É uma coisa que demanda um trabalho e um estudo assim muito pesado e crítico, no sentido de perceber como que essas tecnologias, como que essas mudanças podem moldar o futuro, né? Indo diretamente para o Internet.org, para o Free Basics, o aplicativo, a gente tem casos que ilustram isso muito bem, assim, que mostram como poderia dar no Brasil, né, vendo como foi aplicado em outros lugares, como poderia também dar certo aqui ou não. E aí a gente pegou 2 casos, um na Nigéria e um na Índia. Agora a gente vai apresentar alguns casos, alguns exemplos de países onde houve a discussão sobre a implementação do Internet.org, do Free Basics, para a gente mostrar os prós e contras dentro de cada exemplo. O primeiro caso é o caso da Nigéria. Na Nigéria, o Free Basics foi lançado no dia 10 de maio de 2016 e lá não houve grandes discussões polêmicas, assim, não houve grande divergência quanto ao Free Basics. A maioria, tanto o governo, quanto a população, quanto a imprensa, foram a favor.
O Free Basics da Nigéria tem 85 portais parceiros gratuitos e eles são voltados à saúde, educação, empregos e finanças. Lá na Nigéria foi muito discutido que o Free Basics teria muitos benefícios, porque poderia fomentar o empreendedorismo dessas startups que produzem esses portais, que podem virar parceiros do Facebook e tal, e serem apoiados pelo Facebook, serem um desses portais que estão disponíveis no Free Basics. E também se discutiu muito que isso seria muito bom para a enorme parte parcial da população que não tinha acesso à internet, poder acessar serviços básicos, além do próprio Facebook, né, que fica disponível no Free Basics. Então lá, até então, as discussões foram positivas, assim, o serviço está funcionando lá e ele é apoiado. E uma das coisas que o Facebook faz na Nigéria e em outros países africanos fomentar as iniciativas das startups locais através de desafios. Então, por exemplo, em outubro de 2016, eles fizeram um desafio chamado Innovation Challenge e deram prêmios em dinheiro para as startups africanas de países determinados lá, que tinham iniciativas mais criativas, tal, e essas startups viraram parceiros do Facebook e foram apoiadas com dinheiro, com consultoria e tudo mais. Então, esse é um caso positivo. Já na Índia, a situação é um pouco diferente. Lá a questão causou muita polêmica. Em outubro de 2014, teve o primeiro congresso do Internet.org no mundo, que foi em Nova Delhi. E aí, né, na época, na ocasião, o Mark Zuckerberg estava pensando em lançar o Internet.org na Índia e estava recebendo muito feedback positivo, a mídia estava gostando, a população estava gostando da ideia, estava todo mundo adorando o discurso dele de que realmente isso ia ajudar os mais pobres, ia aumentar a acessibilidade, enfim, realmente era um projeto filantrópico e realmente estava todo mundo gostando da ideia, não tinha muita oposição. Tirando por algumas pessoas que eram um pouco mais céticas. Uma dessas pessoas era um jornalista chamado Nikhil Pahwa, que foi a primeira pessoa que escreveu um artigo na Índia criticando o Internet.org e trazendo para a questão, usando como argumento, a neutralidade de rede. O fato que existia o princípio da neutralidade de rede aplicado na Índia e seria muito contradizente, assim, seria enfim, não seria certo aplicar o Internet.org lá, por desrespeitar esse princípio. E aí, em fevereiro de 2015, o Internet.org foi lançado na Índia, em parceria com a quarta maior empresa de telefonia do país, a Reliance Mobile. E aí nisso o projeto começou a rodar, tal, só que começou a gerar controvérsia. O próprio Nikhil Pahwa começou a liderar um movimento contra o Internet.org, a favor da neutralidade, começou a fazer bastante barulho, isso começou a chamar a atenção de outros veículos, da população civil, começaram a surgir movimentos na internet contra o Internet.org, até manifestações físicas. E aí, prestando atenção nesse barulho que começou a fazer, o órgão regulador de comunicações na Índia, que é o TRAI, eles pediram uma consulta pública da população sobre neutralidade de rede. Na época eles não chegaram a mencionar o Free Basics ou o Facebook, mas queriam falar sobre neutralidade de rede. Então realmente começou a virar uma questão. E o Facebook também começou a ficar preocupado com isso, porque começou a fazer muito barulho. E aí eles começaram um período de lobby pesado. Em 2015, os executivos do Facebook foram muito para a Índia para realizar lobby, para fazer reunião com associações de comunicações, com reguladores, com políticos, com imprensa, fazer várias reuniões para tentar angariar apoiadores, entendeu? Então eles realmente estavam numa missão de lobby para realmente fazer a imagem do Free Basics. E aí, depois de muita discussão, eles decidiram decidiram agir a favor da neutralidade e proibiram o Free Basics oficialmente no dia 8 de fevereiro de 2016. Então lá na Índia foi uma questão bem polêmica e no final o Internet.org acabou sendo banido. No Brasil também houve essa discussão já. Em 2015, durante a Cúpula das Américas, que aconteceu lá na cidade do Panamá, o Mark Zuckerberg fez uma reunião com a Dilma Rousseff, então presidente, para discutir a implementação do Internet.org e discutir formas de aumentar a acessibilidade à internet no Brasil. E aí nessa época a Dilma
lançou uma carta de apoio ao Mark Zuckerberg, falou publicamente para a imprensa que ia apoiá-lo e que o governo ia apoiar a iniciativa do Internet.org, só que a população não gostou nada disso, teve muito barulho também. Em abril de 2015, 35 organizações de direitos civis mandaram uma carta para a presidenta Dilma pedindo o fim do acordo com o Facebook, porque, segundo a carta, era um absurdo contra o marco civil da internet, que tinha sido feito em 2014 e apoiado pela própria Dilma, então era uma grande contradição. E aí, no final, o governo federal decidiu não mexer mais na questão e criou uma comissão interministerial com o Ministério das Comunicações e vários outros ministérios para discutir a questão. E aí essa questão, enfim, ainda nunca chegou a um fim. E em novembro de 2015, o Ministério Público Federal soltou uma nota técnica e se posicionou contrário à implementação do Free Basics, exatamente porque ele afronta o marco civil da internet e viola a liberdade de acesso à informação dos internautas. E aí, sobre isso, na nota pedagógica, a gente quis levantar algumas questões que devem ser refletidas para esse possível, enfim, para esse regulador imaginário, para esse governante imaginário que está tomando as decisões sobre a Internet.org. Primeiro, que ele tem que considerar a imensa importância do acesso à informação e à internet. No Brasil, isso é um grande problema. Segundo uma pesquisa de 2014 do TIC Domicílios e Usuários, apenas metade da população tem acesso à internet, e nas regiões Norte e Nordeste isso é menos de 40% da população, 35% no Norte e 37% no Nordeste. E tem que ser levantada essa questão da importância do acesso, como isso facilita muito a vida do brasileiro, tem aumentado a participação política do brasileiro, a cidadania, de várias formas tem melhorado, e é muito importante hoje em dia no nosso mundo globalizado que todas as pessoas tenham acesso à internet. Mas, ao mesmo tempo, um projeto como Internet.org fere o marco civil da internet. Então a gente tem que pensar, ok, como é que funcionaria isso? A gente defender o princípio da neutralidade defender os direitos do consumidor, proteger o público de certos abusos de algumas empresas como o Facebook. O Facebook poderia estar abusando do público ao apresentar uma proposta de internet que só tem alguns sites selecionados, e o Facebook como se fosse o Facebook a grande internet do mundo. Então realmente é uma questão a ser pensada. E a gente levantou algumas questões. Eu vou ler essas questões. As questões são: defender a neutralidade de rede é defender o consumidor? Então, como é que a neutralidade de rede é importante para o consumidor? Porque ela foi tão discutida, tão pensada, porque ela foi declarada, é o princípio, né? E como é que isso ajuda o consumidor? Opor a neutralidade pode significar simplesmente defender o direito de que as empresas têm de explorar fontes de lucro legítimas? E será que a legislação aprovada é mesmo eficaz para os problemas que enfrentamos agora? Então, essa pessoa que vai decidir sobre essa questão, ela teria que realmente levantar todas essas questões da neutralidade, do acesso e como proteger o consumidor, mas também pensando de forma que a gente consiga resolver talvez prioridade dos problemas. Será que o problema da neutralidade, da violação à neutralidade é mais importante que o problema da falta de acesso? Então é uma coisa que tem que ser pensada. E é isso.